vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Idosos de São Paulo vivem mais, porém, com piores condições de saúde. Isso é o que mostra o estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP. E para saber detalhes, vamos conversar com o autor desse trabalho, o médico geriatra Alessandro Campolina, que é pesquisador do Estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Obrigado, doutor Alessandro. Bom, com os avanços da medicina, pessoas vivem mais, entretanto, com pior qualidade de vida. O que é que explica esse descompasso? Pois é, Maria Lúdia. Esse tipo de fenômeno a gente tem verificado realmente nesses estudos, né? A expectativa de vida tem aumentado, mas, entretanto, a população tem vivido com piores condições de saúde, entendendo essa condição de saúde, essa pior condição de saúde, como aumento de incapacidades, né? A perda da independência e da autonomia, né? Dos idosos, né? Quer dizer, as pessoas entendem assim ou isso realmente acontece? Isso realmente acontece, né? Porque o mais preocupante em termos de saúde na terceira idade não é a doença crônica em si, mas são as consequências que a doença crônica pode trazer para a população idosa. No caso, a perda da autonomia e a perda da independência. Então, o foco do nosso estudo foi ver como que tem andado a expectativa de vida e as incapacidades na velhice, né? Agora, essas incapacidades são previsíveis, próprias, típicas da velhice ou, de alguma forma, elas podem ser prevenidas, evitadas? Podem. Esse processo que a gente verifica é um processo que é conhecido pelos cientistas como compressão ou expansão da morbidade. No caso que a gente verificou na população idosa de São Paulo é que está havendo uma expansão da morbidade. Ou seja, imagina uma pessoa que vai viver até os 70 anos. Se as doenças crônicas começam a aparecer aos 50, ela conviveria aí 20 anos com doenças crônicas, né? E com as suas consequências indesejáveis. Se a expectativa de vida aumenta de 70 para 80, por exemplo, elas vão passar 30 anos convivendo com essas doenças. Agora, quais são essas doenças crônicas que comprometem qualidade de vida na velhice? As principais são aquelas que aumentam a prevalência com a velhice, que foram as que a gente verificou nesse estudo, né? A hipertensão, a diabetes, as doenças osteoarticulares, como as artrites, as doenças mentais, o câncer, né? Então, um dos pontos que explica esse tipo de fenômeno de expansão da morbidade é justamente o aumento dessa prevalência das doenças crônicas na velhice, né? Essas são as que mais incapacitam? São algumas das que mais incapacitam. Também a doença cardíaca também é altamente incapacitante, a doença pulmonar crônica, né? Então, nós temos verificado esse tipo de aumento de prevalência, mas talvez o mais importante seja que talvez as políticas públicas que enfoquem o indivíduo idoso não estejam sendo eficientes para controlar a manifestação dessas doenças na população idosa, vamos chamar assim, né? A questão da saúde pública na velhice, se aumenta a perspectiva de vida. No Brasil existe essa cultura de estar atento e à elaboração de política pública para que essa população que vai ficar cada vez mais velha tenha a tal qualidade de vida que o senhor menciona? Quando a gente vê a qualidade do serviço da saúde pública deixando tanto a desejar? E esse é um ponto que nós ressaltamos bastante no estudo, né? Que provavelmente essas políticas estão sendo pouco eficientes para abordar as particularidades dessa população. Como é uma população mais vulnerável, é esperado que as consequências dos processos mórbidos tenham um maior impacto na vida dessas pessoas, né? Esse é um elemento muito importante. Um outro elemento é a própria complexidade inerente ao cuidado do idoso, né? Na população adulta, os indivíduos às vezes têm uma ou outra doença crônica. Na população idosa, normalmente nós observamos uma agregação de doenças, indivíduos com 3, 4, 5 doenças crônicas, que é o que normalmente se entende por multimorbidade. Óbvio que nesse tipo de situação, os planejamentos terapêuticos, as abordagens são muito mais complexas. A partir de que idade as pessoas devem estar atentos? O nosso telespectador agora, que sem dúvida nenhuma quer viver bastante e quer uma vida com qualidade, a partir de que momento deve começar esse investimento pessoal? Eu tenho que pensar lá na frente, tenho que começar a investir.
Olha, eu acho que sempre, viu, Maria Lídia, porque a prevenção é uma postura de vida, é um modo de vida. Esse eu acho que é a questão cultural que faz com que as pessoas possam selecionar estilos de vida saudáveis, porque a maior parte dessas doenças crônicas, se não poderiam ser evitadas, pelo menos poderiam ser controladas se as pessoas buscassem hábitos de vida saudáveis, fizessem uma alimentação saudável, combatessem a obesidade, o sedentarismo, se engajassem em práticas de atividade física, fizessem um uso preventivo dos serviços de saúde, com exames e avaliações periódicas. Eu acho que isso é fundamental e é o que os indivíduos podem fazer. Por outro lado, é preciso que exista também, por parte das políticas públicas, criação de oportunidades, otimizar oportunidades de saúde, segurança e participação da saúde dos idosos, né? Não adianta você buscar que o idoso busque uma atividade física e não ter um local com segurança para praticá-la. Não adianta a gente recomendar alimentação saudável e os idosos não terem condição econômica para consumir um produto de melhor qualidade. Então, isso também tem que ser pensado. E por parte dos médicos também e de todos aqueles que pesquisam a terceira idade, né, o ponto de vista técnico-científico é justamente buscar tecnologias que sejam eficientes e adequadas para as particularidades dessa população. Quer dizer que o desafio para a saúde pública no Brasil se amplia na medida que aumenta a perspectiva de vida e, por outro lado, também nós vemos que as famílias precisam de uma educação para lidar com essa realidade, saber tratar com os mais velhos, com os seus velhinhos, digamos, né, para garantir tudo que o senhor acaba de dizer e a questão emocional, né? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Existe a necessidade de uma mudança cultural, né? Se por um lado essa expansão da morbidade está acontecendo, a boa notícia é que nós verificamos nesse estudo que se essas doenças que eu mencionei fossem prevenidas, esse processo de expansão poderia se reverter em compressão da morbidade, que é o que todos nós desejamos, né? Uma longa vida, mas que as doenças e a incapacidade só apareçam nos últimos anos de vida. Né? Muito obrigada, doutora Alessandra. Uma boa noite. Obrigado, boa noite, Maria. Gabriel.